Enquanto os mercados internacionais seguem suas movimentações de alta, o Bitcoin segue em indecisão, com o preço bem lateralizado. Meu intuito aqui hoje é trazer os principais gatilhos e que tipo de movimentações de preço a gente espera a partir desses seus próximos acionamentos. Meu nome é Cauê, bem-vindos ao Crypto Daily de hoje. Meus queridos, os mercados internacionais abriram hoje em alta, tanto o SP500 quanto o Nasdaq tendo continuidade na movimentação de alta que eles iniciaram na semana passada. Enquanto isso, o nosso mundo cripto segue dormindo. O Bitcoin praticamente não saiu do lugar. Se a gente der zoom aqui no 4 horas fica bem nítido que a gente está desde sexta-feira trabalhando dentro dessa caixinha aqui. O preço sobe e desce, praticamente continua no mesmo lugar, trazendo pra gente um cenário de uma indecisão um pouquinho maior, né? Por curto prazo, a gente tem acompanhado a possível formação desta cunha descendente. Essa cunha ainda precisa de um pouquinho mais de interação para a gente confirmar e sacramentar de fato a sua formação. Estou aguardando uma interação ainda aqui no topinho. Caso a gente respeite, é bem provável que a gente continue trabalhando aqui antes que a gente tenha uma reversão de curto prazo. Estou de olho na interação dessa zona. Então, caso o Bitcoin consiga romper com força aqui os 22.500, a gente ainda vai ter uma barreira aqui próxima de entre 22.700 e 22.900, que foi o suporte que a gente perdeu nessa última queda aqui. E aí a interação aqui que vai sacramentar quais são os nossos próximos movimentos. A gente pode muito bem vir testar aqui, isso daqui servir como uma resistência e o preço voltar a testar a base desta cunha que está em formação aqui. Temos uma possibilidade também da gente estar formando uma bandeirinha de baixa aqui, e aí a gente invalidaria esta cunha que a gente está olhando. Então, o movimento vem de uma queda forte, a gente faz uma consolidação de preço aqui, para que a gente tenha continuidade na movimentação de queda, e aí a gente invalidaria aquela cunha e passaria a olhar por uma correção um pouco mais forte no curto prazo. Deixa eu limpar esses pincéisinhos aqui. E aí o gatilho principal para a gente ficar de olho seria aqui a casa dos 22.100, 22.200. Caso a gente não consiga romper aqui a zona dos 22.500 e vir testar a casa dos 22.800 e a gente venha a perder esse suporte, a maior probabilidade é que a gente tenha uma correção um pouquinho mais forte no curto prazo. O sentimento dos mercados americanos está bem mais bullish, mas isso ainda não está se traduzindo no Bitcoin especificamente. Quando a gente olha para altcoins, a gente tem altcoins já em movimentações de alta. Mana já iniciou uma movimentação bem forte. Se eu não me engano, Atom também já está iniciando uma movimentação bem forte. Tá querendo já romper esta cunha descendente. Gala também está numa movimentação de alta bem forte. Deixa eu achar para vocês. Desde o seu último fundo já abriu 14%. Deve vir testar o topo da cunha aqui e trabalhar aqui. Mas vou aproveitar hoje o mercado um pouquinho mais parado, tentar explicar para vocês um pouquinho da cunha, desse padrão de cunha que é um dos que a gente mais traz aqui, o que o mercado mais tem respeitado. Muita gente me pergunta, e aí eu vou usar um tempinho do vídeo de hoje para a gente ensinar um pouquinho do conceito. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o mercado é uma constante interação entre compradores e vendedores. E ora compradores vão estar na dominância das ações, e ora vendedores vão estar nas dominâncias das ações. E nessa briga, a gente vai formando movimentações de preço, e essas movimentações de preço vão formando padrões, e a gente muitas das vezes começa a enxergar padrões gráficos. E o que caracteriza uma cunha descendente? Aqui a gente está olhando então por uma tendência predominantemente de queda. Aqui os ursos, os vendedores, estão ganhando força sobre os compradores. E aí numa cunha descendente, ela vai trazer para a gente justamente a continuação dessa tendência até um ponto que os vendedores começam a perder força. E aí a gente inicia uma movimentação de preço contrária, com os compradores tomando um pouquinho das ações. E aí o porquê que isso acontece? Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Na real, eu acho que o gráfico da Atom está um pouco mais bonito.
para eu mostrar isso para vocês. Tá, aqui eu tenho uma cunha descendente um pouco mais nítida. Deixa eu dar uma limpada para ficar mais claro. Então, a gente vem de uma movimentação de alta, e aí aqui os touros começam a criar topos descendentes. Então, os ursos começam a ter controle, e aí a gente inicia uma tendência mais forte de baixa. Então, aqui a moeda vem numa tendência de baixa, e os vendedores estão no controle. E o que a cunha descendente começa a me mostrar? Então, eu tenho uma movimentação de preço, os vendedores começam a tomar controle da situação, eles levam o preço para baixo, eles começam a realizar lucros, os compradores começam a atuar, o preço sobe, os vendedores tomam o controle de novo, trazem o preço para baixo, a gente começa a realização, e assim a gente vai fazendo até o ponto que os fundos vão ficando cada vez mais próximos um do outro. Então, a cada renovação de fundo que eu faço, o meu fundo está mais próximo do meu fundo anterior. Então, deixa eu trazer uma... Ó, desse fundo a esse fundo eu tenho 6%, desse fundo a esse fundo eu tenho 2%, desse fundo a esse fundo eu tenho 2%, desse para esse eu tenho 1%. Então, os vendedores vão... a cunha descendente, ela vai me mostrando que os vendedores ainda estão no controle, mas quando a gente vai se afunilando no final, ela vai me mostrando que cada vez mais eu tenho menos vendedores vendendo. E porque cada fundo que eu estou renovando, ele está ficando mais próximo do meu fundo anterior. Isso demonstra pra gente a exaustão da força vendedora. E aí os compradores começam a entrar mais forte aqui na base. E aí a gente começa a ter movimentações de preço inversa. E aí as cunhas descendentes, por este motivo, geralmente rompem para cima e a gente tem uma inversão de tendência a partir daqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esmaga o dedo no like, manda para os seus amigos que também precisam assistir esse vídeo. Se você tem alguma sugestão, quer falar com a gente, deixa seu comentário aqui. Este foi o Crypto Daily de hoje e até a próxima.